Nós vamos fazer então a prece de Tapiritsa. Nós vamos iniciar com a prece de Tapiritsa e nós vamos seguir a instrução de Tenzin Wangyal Rinpoche de fazer essa prece hoje em homenagem a Lopon Tenzin Nadak, que é a sua santidade, o grande professor do bom, né? Também conhecemos como Yongdzin Rinpoche, que entrou no Paranirvana há alguns dias atrás, né, ficando quase 10 dias no estado de Tukdam, estado de absorção meditativa ali no momento, no período da morte ou durante esse caminho, ele entrou numa meditação muito profunda, em que as marcas da morte foram aparecer agora, pouco tempo atrás, né? Acho que quinta ou sexta-feira da semana passada. Então, ele fez a passagem dele, adentrou para a Nirvana, e por alguns dias nós estamos fazendo uma série de práticas em sua homenagem. E Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, pediu que nós fizéssemos a prece de Tapiritsa, em homenagem a Yongdzin Rinpoche, e que após a prece de Tapiritsa nós repousássemos no estado natural. Como Yongdzin Rinpoche é um grande instrutor, um grande professor do Dzogchen, né? Então, nós fazemos a prece de Tapiritsa e guiaremos rapidinho uma prática de Trekchö, né? De repousar na natureza pura da mente, já na sequência da prece, fazendo mesmo uma prática do Dzogchen. Nós vamos recitar a prece 3 vezes. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara, da liberação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base, como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõe-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo,
possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Mais uma vez. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta da ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõe-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Mais uma vez. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. Teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto.
Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizados. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo, possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão e possa minha mente ser liberta. Por um instante, leve tua consciência até o topo da cabeça. Visualize uma esfera de luz branca. Tome consciência do corpo. Traga toda a tua presença para o teu corpo e permita que o corpo relaxe. Leve tua consciência até a garganta. Visualize uma esfera de luz vermelha. E de forma relaxada, se solte no silêncio, o espaço de onde toda a fala surge, o espaço que está entre uma fala e outra. Se solte no silêncio. Permita observar a sua fala interna, as vozes que surgem, os pensamentos que falam, mas ao invés de seguir os pensamentos, as vozes internas, simplesmente relaxe. Leve tua consciência até o coração. Visualize-se flutuando no céu num dia claro de outono, sem nenhuma nuvem. Permita que seu corpo se dissolva. Por um instante, tenha consciência da abertura do espaço. Só relaxe.
Cada pensamento que surgir, simplesmente deixe passar, não siga. Mantenha todo o teu foco e atenção, não no objeto que surge, mas na consciência que observa aquilo que surge. Surgindo qualquer pensamento, volte para a base, que observa os pensamentos. Abra espaço. Cada pensamento que surgir, simplesmente abra mais espaço. A cada dor, a cada lembrança, abra espaço, permanecendo-se e se visualizando como espaço aberto, como céu claro no dia de outono. Importante não ter nenhum esforço. Permanecer por alguns instantes no estado natural. Então vamos dando sequência à nossa leitura. Estamos na página 84, Maravilhas da Mente Natural. Nós estamos ali no item lidando
com os erros e obstáculos. Então, agora nós entramos mesmo no Dzogchen, e o Rinpoche vem trazendo uma série de elementos, né? Há uns 15 dias atrás, a gente viu aí ocupando a mente com a prática da concentração, depois a introdução ao Dzogchen, e agora lidando com os erros e obstáculos. Quando começamos a praticar, é importante distinguir erros fundamentais e erros menos importantes. Então, o Rinpoche vai tratar de dois tipos de erros: os erros fundamentais e erros menos importantes. Porque, basicamente, há erros que, se nós começamos no início do caminho, é como um tiro ao alvo, né? Se nós erramos 1 milímetro na saída do projétil, nós erraremos em alguns metros de distância do alvo. Isso é um erro fundamental. Agora, alguns erros de percurso são menos importantes. Então, o Rinpoche, ele tem essa preocupação. Se a gente começar errado, certamente a gente vai chegar muito longe do lugar, que pretendíamos. Por exemplo, se não sabemos pronunciar um mantra corretamente, ou não estamos certos dos detalhes ou cores de uma visualização, isso não é fundamental. Esse é um ponto bem importante para um praticante Dzogchen. Um praticante tântrico, na perspectiva do Tantra, ele vai ter muita preocupação com a cor, com a forma, com a recitação do mantra. E muito da lógica da prática do Tantra está nesses elementos. Na cor, na visualização, como é esse Buda, o que eu devo visualizar, como eu visualizo, luz que vai, luz que vem, recitação de mantra, né? Isso é Tantra. Se por acaso eu não sei fazer isso como todo mundo faz, ou não tenho muita clareza, na prática Dzogchen há um erro, sem problema, há um erro, porém não é um erro fundamental. Não é um erro que te desvia do caminho, né? Por quê? Porque tudo isso, para um praticante Dzogchen, é suporte da prática, não é a prática. É um suporte para a prática. É um atalho para a prática, é um apoio para a prática, né? Para o praticante tântrico, isso é extremamente importante. Para o praticante Dzogchen é extremamente importante, mas ele reconhece como suporte, como apoio dentro do seu caminho. É, e essa relação, ela está sempre muito ligada à devoção. E a devoção é um elemento muito forte do Tantra, presente no Dzogchen, mas muito forte, muito vivo também no Tantra. O princípio é a intenção da nossa prática. O princípio e a intenção da nossa prática são mais importantes que os detalhes sonoros ou visuais. Mas compreender mal o estado puro da mente é um erro fundamental, né? Ter uma visão errônea do que é o estado natural, a base, é o que o Rinpoche reconhece, o que o Rinpoche aponta como um erro fundamental. Como é possível cometer um erro tão grande? Entendendo-se de maneira errada desde o princípio, ou iniciando-se com um entendimento correto, mas ao tentar forçar a prática, resulta que nós o desenvolvemos de maneira errada. Esse é um ponto importante na prática Dzogchen. Ela é sem esforço.
O acesso à mente natural, ao estado natural, à base, é sem esforço. Então, nós corremos o risco de nos distanciarmos na medida em que nós colocamos muito esforço, porque o esforço é a criação de algo, desenvolvimento de um conceito, e o caminho do esforço não nos leva à realização. A realização surge na perspectiva da liberação, de soltar, de abrir mão. É quando eu abro mão, quando eu solto, que eu tenho possibilidade de realizar. Como é possível cometer um erro tão grande? Basicamente, aquilo que ele diz, entendendo-se de maneira errada desde o princípio, ou iniciando-se com o entendimento correto, mas ao tentar forçar a prática, resulta que nós o desenvolvemos da maneira errada. É de importância fundamental identificar o estado puro da mente da forma correta. O estado puro da mente é a essência do Sutra, do Tantra, do Mahamudra e do Dzogchen. Quando nós lemos ali a prece de Tapiritsa, tem um momento em que ele vai dizer: Tu és a essência. Aqui, ó. O pico do caminho da realização, o coração do Tantra. Que é o Tantra? A prática tântrica, né? Aquilo que a gente vem falando, a transformação, é o coração das escrituras essenciais do Sutra e das instruções secretas, que é o próprio Dzogchen. Então, em Tapiritsa, nós reconhecemos ele como a essência dos três. O que é a essência dos três? A mente natural, a própria base, que não é diferente de Tapiritsa. Nesse contexto, é importante distinguir entre estados de presença puros e impuros. Quando compreendemos a diferença entre esses dois estados, aplicamos nossa compreensão à nossa prática, visões e sinais de progresso espiritual surgem facilmente. Então, a diferença entre presença, estado de presença puro e impuro, né? Quando nós compreendemos isso, os resultados surgem. Esses sinais servem para nos possibilitar a continuar a praticar sem esforço e permanecer no estado de contemplação, tão logo o tenhamos descoberto. Sem compreender a percepção, a presença pura, será muito difícil ser bem-sucedido em desenvolver rapidamente a nossa prática. Por exemplo, um praticante que havia praticado durante 11 anos sem ter feito qualquer progresso, dirigiu-se ao mestre que lhe explicou a maneira correta de distinguir a prática feita no estado puro daquela feita no estado impuro. Ao seguir essa elucidação, o praticante foi capaz de alcançar a realização em 2 anos. Também é necessário ter compreensão intelectual, mas não é suficiente por si só. Temos que sentir bem como entender tudo perfeitamente e então colocado em prática. A compreensão intelectual sozinha pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda, a menos que seja acompanhada pela experiência direta, adquirida como? Através da prática. Quando tivermos compreendido todos esses aspectos, seremos capazes de progredir rapidamente. Esforço e compromisso. Esforço e compromisso com a prática são necessários. Nenhum obstáculo que surja na prática de chinê, tais como
preguiça ou agitação mental, deve nos desviar e nenhum tipo de atividade diária deve nos distrair. Devemos integrar o estado da mente pura, não dual, descoberta e desenvolvida através da contemplação em todas as situações e em todos os momentos da vida diária comum. E esse é o caminho do Dzogchen, né? Como integrar todas essas atividades à prática diária, né? Aquilo que nós fazemos no dia a dia, né? Como estar desperto em todas as atividades, como estar desperta em todas as atividades. Esse é o ponto crucial do Dzogchen, é quando nós integramos tudo, né? E quando nós conseguimos viver o nosso dia a dia num estado de presença. Esforço e compromisso com a prática são necessários. Nenhum obstáculo que surja na prática de chinê, tais como preguiça ou agitação mental, deve nos desviar, e nenhum tipo de atividade diária deve nos distrair. Devemos integrar o estado da mente pura, não dual, descoberta e desenvolvida através da contemplação, em todas as situações e em todos os momentos da vida diária comum. E aí, como é que se desenvolve, então, a prática? Desenvolvendo a nossa prática. Página 85. Na introdução à essência profunda do Shanshung Myung-gyud, há uma explicação das 3 etapas básicas para a prática de Togyal. Aqui está escrito Togyal, mas vocês podem encontrar como Togyal, como Togal, a mesma palavra está levando a essa prática Dzogchen. Há uma explicação das 3 etapas para a prática de Togyal, que o praticante precisa empreender após ter completado práticas preliminares. Essas etapas podem ser aplicadas de forma proveitosa à maneira como nós devemos desenvolver a prática geral. A primeira etapa consiste em conhecer a mente. Aqui, mente significa a mente comum. A segunda etapa consiste em permanecer no entendimento da essência subjacente da mente, alcançado por havermos superado a mente comum. A terceira etapa consiste em clarificar e desenvolver a consciência interior, desperta, da essência da mente, permanecendo em contemplação. Quer dizer, a terceira etapa é o próprio despertar. É a mente desperta que permanece em presença constante e em contemplação. Entretanto, antes de alcançarmos a habilidade de residir no estado de contemplação e integrá-lo a toda a nossa vida, devemos, primeiramente, desenvolver a força da nossa meditação. Quando começamos a meditar, é melhor alternar sessões curtas de prática formal com períodos de descanso, aumentando gradualmente a duração das sessões à medida que nos acostumamos mais a relaxar no estado calmo da mente. Há instruções precisas que aconselham o praticante iniciante quanto às quais causas secundárias são benéficas. Quando empreendemos inicialmente o caminho da meditação, quanto ao local, ele deve ser calmo, com energia positiva e com energia positiva e sem obstáculos criados por espíritos. Os lugares ideais são ilhas, cavernas, montanhas e, falando em geral,
qualquer lugar onde o ar seja puro e não haja ruído demais. Contudo, a coisa mais importante é desenvolver a capacidade de praticar em nossa vida diária, em casa, e não viver em uma caverna de fantasia, de meditação, afastado da realidade cotidiana. Devemos tentar não sentar próximo a fogueiras, no sol quente ou em lugares em que vente muito. Por quê? Porque há uma perspectiva no Dzogchen que é a relação com os elementos. Então, praticar, meditar num espaço em que tem muito vento, tem muito elemento ar ativado. Então, nossa mente tende a ficar mais agitada. Praticar em um espaço, por exemplo, ele diz, atenção, não vai praticar diante de uma fogueira ou um sol intenso, elemento fogo muito ativado. Então, ao mesmo tempo que dá clareza mental, nós vamos nos perdendo no processo da ativação do elemento fogo. E assim o ar, assim a água, assim o vento. Então, o espaço propício é um espaço de equilíbrio entre os elementos, né? Sem que haja um, um, uma agitação. O Rinpoche chama atenção para uma perspectiva que é muito importante dentro da tradição Dzogchen, principalmente os yogis, que é se retirar para praticar numa caverna, num espaço ermo, onde eles pudessem ficar sozinhos. E o Rinpoche diz, olha, isso pode ser muito bom, mas pode ser problemático. Problemático porque nós criamos uma caverna de fantasia. Criamos um mundo bolha, né, apartado da realidade. Então, o que o Rinpoche diz, o essencial do Dzogchen não é se afastar, ao contrário, é ter a experiência da mente natural desperta em tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, onde nós estamos. Não há um caminho extraordinário para a iluminação. A iluminação é ordinária, é o dia a dia. O que muda é o olho que vê, é a mente. A melhor hora para praticar é quando o ar está limpo, seja durante o dia ou à noite, de preferência de manhã cedo, por volta das 6 ou 7 horas, e à noite. Não se deve praticar perto da meia-noite ou do meio-dia, quando nos sentimos mais cansados. Então, tem algumas instruções, né? Então, não praticar perto do meio-dia ou perto da meia-noite. Se praticamos antes de dormir e nos sentimos sonolentos ou cochilamos, é melhor tentarmos ficar mais alertas, mexendo-se um pouco ou inalando profundamente o ar. Mas, se não conseguimos acordar dessa maneira, é melhor ir para a cama, já que é inútil continuar e não vamos nem praticar nem dormir adequadamente. É melhor não praticar com um número demasiadamente grande de pessoas, mas apenas com um ou dois amigos espirituais que possam nos ajudar e estimular a desenvolvermos nossa prática. Não devemos conversar demais ou nos envolver em fuxicos frívolos. Devemos comer moderadamente, a fim de equilibrar os elementos, evitar o álcool e alimentos que embotem os sentidos e a mente. Devemos também evitar trabalhos árduos e movimentos bruscos, como dançar ou saltar. Isso tudo porque vai, de alguma forma, trazer uma agitação maior para a mente. Então, o Rinpoche traz
alguns conselhos, né, de como nós devemos praticar. Tem ali atrás uma parte que eles, olha, nós temos que tomar cuidado para não praticar em lugares que são, de alguma forma, alvo dos espíritos, né, os espíritos locais, dos quais a gente sempre rememora nas práticas, principalmente sur e de sangue. Porque esses espíritos locais, eles têm uma capacidade de interferir diretamente em nossos canais, em nossos chakras, na energia do ambiente ao redor. Então, nós procuramos pacificar esses espíritos e não praticar onde há em demasia esse movimento, que nós sentimos pela nossa sensibilidade, né? Basicamente isso, pela nossa intuição, quando nós entramos num lugar e sentimos que a energia é muito pesada, que aquele lugar tem algo que não nos agrada e nós não sabemos exatamente o que é. Então, é um lugar que não é propício para a prática. Claro que nós estamos falando de uma tradição tibetana, uma tradição que está muito ligada também, muito ligada também à cultura tibetana. Quando à noite, quanto à noite, quando estamos para começar a prática, é melhor não fazer planos ou conjecturas, mas ao invés disso, relaxar a mente desde o começo. Não seja como as pessoas referidas no provérbio tibetano que diz: quando estamos felizes, nós residimos na felicidade. Contamos, rimos e nos divertimos, mas quando temos problemas, nós nos lembramos dos ensinamentos do guru, né? Quando nós estamos felizes, nós expressamos a felicidade. Quando nós estamos tristes, procuramos o pensamento, procuramos o guru. E o que o Rinpoche diz, não seja como essas pessoas, né? Em vez disso, é melhor praticar tanto quanto possível quando a mente está clara e sem problemas, e quando estamos em uma quando estamos em uma boa forma mental e física, porque então temos experiências e sinais progressivos. É melhor começar a praticar quando jovens. Nessa época, os canais são flexíveis e o prana é fresco e limpo. E nós ainda não adquirimos hábitos mentais rígidos. Se começarmos jovens, certamente obteremos conhecimento do estado primordial e de seus estilos de manifestação antes de precisarmos desse conhecimento na hora da morte. Entretanto, embora seja melhor começar a praticar quando somos jovens, há muitas histórias dos ensinamentos Dzogchen de pessoas como Pang Mifam Gompo, que começou a praticar muito tarde na vida, mas que conseguiu alcançar a iluminação através da aplicação, através da prática. Então, o Rinpoche traz alguns obstáculos. Todos esses obstáculos que ele cita são obstáculos muito comuns do nosso dia a dia e alguns apontamentos que ele traz como uma talvez uma sugestão ou um apontamento para que se comece a praticar bastante cedo, quando os canais ainda não estão todos eles formados, quando ele está num processo de formação dos canais, isso vai fazer com que essa mente seja uma mente mais flexível, porque começando a meditar cedo, nós desenvolveremos os canais de uma forma mais flexível, sem tanta rigidez mental. Então, o Rinpoche traz esses aconselhamentos aí para quando formos meditar. Na semana que vem a gente continua a partir dos obstáculos da prática e agora
deixo a palavra livre, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser trazer algum apontamento. Eu queria só, com relação aos alimentos, né? Que eu escuto bastante falar sobre a questão do alho e da cebola e pimenta. É isso, tem algo que você também? De acordo com, de acordo com para algumas práticas, principalmente, veja, não há uma restrição de alho, cebola, tem uma série de alimentos que são alimentos que agitam a mente. Não que eles agitam a mente, eles interferem nos canais. Então, a depender da prática, quem vai fazer, por exemplo, um retiro de Nhunyi, que é um retiro de para quem pratica na tradição Nyingma, na Karma Kagyu, que vai entrar num retiro de purificação, que é um retiro de Nyunyi, que é um retiro em que você toma votos e tudo mais. Nesse retiro, você evita qualquer comida que tenha uma interferência direta nas funções dos canais. Então, cebola é uma delas, o alho é uma delas, né? E aí tem uma série delas. Porque nós vamos ouvir, por exemplo, quem faz a prática de sangue, nós agora no sábado de manhã não estamos fazendo, porque eu não estou conseguindo fazer com vocês, mas uma da parte das confissões é o momento em que nós dizemos lá nas confissões, nós nos unimos aos corruptores, não, estou tentando lembrar a palavra, não lembro agora, mas aqueles que, de alguma forma, se afastaram do Dharma. Então, nós nos unimos a eles, Aos nós, transgressores deles. É aos transgressores. transgressores, exatamente isso, Andréia, obrigado. Nos unimos aos transgressores, comemos o alimento dos transgressores. Mas por que esse alimento do transgressor? Esse alimento do transgressor são esses alimentos que interferem no funcionamento dos canais. E que, de alguma forma, por interferirem no funcionamento dos canais, fazem com que nossa mente fique mais agitada, fazem com que a gente não tenha, a clareza mental necessária para a prática. É muito interessante quando a gente ouve um ensinamento de Tenzin Wangyal Rinpoche, porque ele fica muitas vezes no retiro, uma boa parte do retiro, falando da nossa alimentação, do cuidado que é necessário ter com a alimentação, o alimento que nós comemos. Por que ele vai trazer isso como um exemplo? Porque alguns alimentos, por óbvio, causam agitação mental. E aí a agitação mental, o fluxo de pensamentos muito intenso, vai fazer com que a gente tenha dificuldades aí, em nossa prática meditativa. É muito interessante isso, o Marcos. Quando a gente vê, por exemplo, os ensinamentos do Rinpoche, quando ele pede, por exemplo, para a gente não tomar café à noite. É claro que tem uma perspectiva médica, né, da cafeína, mas também tem uma perspectiva relacionada à prática. O tibetano está preocupado com a prática, né? Então, tem essa questão aí da alimentação diretamente relacionada à prática. Tem outros alimentos, né? Vai ter uma lista de alimentos, mas não é porque esse alimento é impuro por algum motivo, é porque esse alimento faz com que o prana, de alguma forma, circule de um modo anormal ou muito agitado pelos canais, pelos sa, e aí nessa agitação a mente pode se perder, né? Isso que os tibetanos não conheciam Coca-Cola, ou coisas do gênero, né? Porque aí sim, você está em constante excitação, né?
não tinham tanto açúcar, não tinham todos os problemas que a nossa alimentação hoje tem, né? Estavam desprovidos desses riscos aí. Mais alguém gostaria de trazer uma observação? Tem um ponto muito importante ali na fala do Rinpoche, que aí tem a ver mesmo com a tradição tibetana, são os canais. Quando começamos muito jovens, nós estamos ainda na fase de eh, formação dos canais. Tem tradições que falam que nós temos 72 mil canais, 80 e tantos mil canais, quer dizer, cada tradição acaba trazendo um número de canais que se formam aí até a adolescência. Esses canais estão em construção. Então, como esses canais estão em desenvolvimento durante a primeira infância, durante a adolescência, para os tibetanos tem que começar já, começa a meditar já ali naquele momento. O Dalai Lama, o atual Dalai Lama, ele começa o treinamento com 2 anos e pouquinho, pouco mais que 2 anos de idade, né? O treinamento, treinar a mente. Então, é de muito pequenos. Os meninos iam para o mosteiro muito jovens, muito crianças, para que pudessem treinar a mente desde pequeno, aproveitando o crescimento, o desenvolvimento dos canais, e naquele momento, os canais ainda mais flexíveis. E aí a gente chega a um determinado tempo, momento da vida em que dizem os ensinamentos que a cada dia 2 canais param de funcionar. Então, a cada dia, quando nós chegamos, os 2 canais, cada vez 2 canais param de funcionar desses 70 e tantos mil que nós temos, né? Na verdade, não é cada dia, é um número de respirações. Acho que são 14 mil respirações, uma coisa assim, não lembro exatamente o número. Que dentro da tradição, das tradições tibetanas, esse número de respirações equivale a dias. Então, tudo isso está associado à prática. E aí, o Marcos, a gente vai ver os tibetanos, então, pedindo que a gente tenha respirações mais curtas, ou melhor, mais longas, respire devagar, inspire, cuidado, porque é uma forma também, dentro da tradição, de prolongar a vida, já que o dia, ele é um número de respirações. Alguns ensinamentos falam sobre batimentos cardíacos, mas tudo isso vai ficando relacionado na perspectiva de prolongar a vida como uma forma de ter a oportunidade de atingir a realização ainda nessa existência. Então, muitas práticas de longevidade, muitas atividades de longevidade e também uma alimentação que possa permitir a longevidade e permitir uma mente mais tranquila, né? Uma mente que não fique tão agitada, tão ansiosa. Talvez eles não conhecessem a ansiedade como a gente conhece hoje, ficariam desesperados ao ver o que a gente come, como a gente lida com a comida, né? E tudo que a gente causa para a nossa própria mente com tudo isso. Mais alguém? Então vamos fazer a dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos.
Em 5 minutos nós voltamos para os yogas do sonho e do sono. Até já.